seguramente aproveitaríamos mais, desfrutaríamos cada momento, não perderíamos um segundo, não despistaríamos por nada. E me vindo a memória, mientras meditava aqui, e recordando o saudoso irmão Vinícius, que já descansa no Senhor, eu me recordo que um dia terminamos um culto em um domingo, e ele nos invitou para comer aqui num lugar cercano, e nós outros não queríamos ir, porque ali não se come também. Pero fomos aqui, alguns irmãos, e comimos, nos estado comendo com ele. E aquela foi nossa última vez que compartimos juntos. E não sabíamos. Se eu soubesse, teria dado um abraço forte, minha irmã, e havia despedido dele como Deus manda. Mas nunca sabemos qual é a última vez. Qual é nossa última oportunidade? Qual será a última prédica? Qual será o último mensagem? E mientras meditava, eu dizia para mim mesmo: esta pode ser o último mensagem que Deus me dará a oportunidade de ministrar. Então, eu vou desfrutar desse momento com Deus, na presença de Jesus. Porque os homens vivem como se nunca fossem terminar nada aqui, como se fôramos eternos. Mas, irmãos, eu nunca sei qual será meu último passeio. Eu nunca sei quando será a última vez que verei o sol brilhar. E então, meditando nisto, sei que tu também está, porque o Espírito Santo do Senhor nos move, nos hace pensarmos. O que está sendo de tu dia a dia? Como está tu vida? Como está tu relacionamento com quem comes, com quem compartes, com quem vive, com os amigos, com a empresa, com padres, com amigos, com esposos, com esposas, com a igreja, com os irmãos? Como está? Has desfrutado deles hoje? Has desfrutado? E com a permissão do Espírito Santo, do Senhor, que nos toca aqui nesta noite, dê um abraço em ele e diga: vamos aproveitar mais. Haga isso para a glória de Deus. Diga para ele: vamos aproveitar mais. Tu de mim e eu de ti. Vamos aproveitar mais. Porque eu não sei quando será o último momento. Aleluia! Jesus, Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Mas vamos para o texto que lemos. Do capítulo 24. Jesus falando sobre as señales antes do fim. Nosso tema é o arrebatamento da igreja. Señales externas e internas. E señales que são exclusivas para a igreja. Desde o texto que lemos, observe que vamos ver señales que são relacionadas com a igreja. Há dois pueblos em la terra com quem Deus habla e Deus trata diretamente. Uno é Israel, por la aliança que o Senhor hizo com Abraão, que podemos ver em Gênesis 12:2, que o Senhor disse: de ti harei uma grande nação, e de ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus trata com este pueblo. O segundo pueblo é a igreja. Porque 1 de Pedro 2:9 diz que somos pueblo santo, adquirido, nação santa adquirida, pueblo escolhido por el Senhor, por a aliança que Deus hizo com a igreja, por meio da entrega de Jesus em la cruz del Calvário. A palavra do Senhor diz que Israel é o reloj divino, que devemos mirar para a higuera. Para as señales para Israel são as políticas externas. Os irmãos podem observar que é um país que quase nem se vê no mapa, mas todas as nações poderosas se lançam para poder destruir e acabar
de vez como el Estado de Israel. Mas a señal del Senhor para a igreja é o que está acontecendo dentro dela, dentro da igreja. Esta é a señal del Senhor para a igreja. Creemos em la salvação, la igreja de este siglo, la igreja atual de Cristo. Ella não desacredita a salvação, ella crê em la salvação, mas ella tem dificuldade de crer em el arrebatamento. Os irmãos podem observar, não crer em el arrebatamento é ter uma fé anêmica, sem vigor, sem força. A palavra do Senhor disse no versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Necessitamos ler alguns versículos. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro esto, que nos posteriores dias vendrão burladores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa? Se os irmãos verem aí, vão ver que eles vão dizer que desde o princípio da criação, se os irmãos verem aí a partir do versículo 4, já se oíam falar do arrebatamento. E então a pergunta é: onde está esta promessa? E esta é uma pergunta que a igreja faz na atualidade. Onde está esta promessa? Que desde nossos padres, desde o tempo passado, se ouve falar do arrebatamento. Mas a palavra do Senhor disse, Jesus dizendo através de João, capítulo 3, versículo de número 11, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor dizendo assim: eis que venho pronto. Observe 3, 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Se alguém encontrou aí, leia-lo. Observe que Jesus estava dizendo de um futuro presente. E aqui eu venho pronto. Retém o que tienes para que ninguém tome tu corona. Então Jesus estava falando que Ele vendrá pronto. Que Ele vendrá pronto. Retém o que tienes para que nadie roube tu corona. Então, irmãos, se nos dá tempo, podemos ver pelo menos 4 ou 5 sinais que não é para o mundo, é para a igreja. A igreja que espera por el arrebatamento, temos a costume de mirar o que acontece em Jerusalém, temos a costume de mirar quando se ouve de um terremoto, ou se ouve de uma guerra. A igreja está atenta às sinais que acontecem no mundo. Mas o que acontece no mundo é advertência para o mundo. A igreja tem que observar e estar atenta com o que está acontecendo dentro de casa, dentro de nossa casa. Nós temos a facilidade de mirar ao próximo, ao vecino, antes que a nós mesmos. Temos a costume de mirar o problema da família de enfrente antes de mirar a nossa. E para a igreja, o Senhor deixou, dentro da palavra, sinais de advertência para a igreja, que não é para o mundo. E esta palavra é advertência do Senhor para a igreja. A primeira sinal que existe dentro da igreja é o descrédito com a venida de Cristo. Predicamos a cruz de Cristo, predicamos o arrebatamento, mas não creemos no arrebatamento. Porque quando creemos em algo de verdade, esperamos a qualquer momento que isso aconteça. E observe, irmãos, que o número de pessoas que não creem no arrebatamento aumenta. Vai em aumento todos os dias o número de pessoas que não creem
en el arrebatamento, crece de una manera sobrenatural y aumenta el número de los que viven como si esto fuese mentira. Y esta señal no es para el mundo, esta señal es para mí, esta señal es para ti, es para la iglesia, la novia de Cristo, que fue comprada en la cruz del Calvario. Somos la generación que no esperamos por el arrebatamiento. Los hermanos pueden observar que nuestros altares, cuando hablo nuestro, no estoy diciendo precisamente nuestro, de todos los lugares ya no se ministra sobre arrebatamento. Yo sé que hoy hay personas que no vinieron al culto porque han visto el tema, porque ya me dijo que este tipo de mensaje le causa miedo. Si le causa miedo es porque no está preparado. Este tema asusta, este tema es asombroso, este tema nos preocupa. Mas ao mesmo tempo vivimos descuidadosamente, porque se Jesus volver, a qualquer momento, aqueles que não esperam por Ele, não subirão. Então devemos estar esperando por Jesus a qualquer momento. Nós somos aquela novia que o padre está ilusionado por la boda. Los hermanos, los amigos, la madre, los vecinos, el suegro está com uma ilusão tremenda por el casamento. Mas a novia não está nem um pouco preocupada ou não se importa com a fecha de sua boda. Este es el perfil de la iglesia que somos, y tengo que incluirme, y nos tenemos que incluir. Glória a Deus, porque el Senhor aún se manifiesta e aún nos dice que devemos volver al primeiro amor, donde todos arrancou, donde todo iniciou, el fundamento. Aleluia. Porque vivimos como se o arrebatamento fosse um cuento inventado, escrito e que não acontecerá nunca. Que vamos concluir e realizar todos os nossos sonhos e projetos. Mas adverto uma vez mais, esta pode ser a última palavra que ouvimos nesse lugar. Antes da igreja autêntica e verdadeira subir em el arrebatamento. Aleluia. E devo estar preparado. Observe que o texto que leemos de 2 de Pedro habla del grupo de pessoas que não crê. 2 de Pedro, capítulo 3, aí leemos del grupo de pessoas que não crê. Era 2 de Pedro 3. Observe, capítulo 3 e o versículo de número 3 e 4. Sabendo primeiro esto, que em los postreros dias vendrão burladores, aqueles que estarão dizendo todo o tempo: onde estará a promessa? Perdi meu bolígrafo aqui. Onde estará a promessa? São burladores que andam dizendo: podemos viver como queremos, porque habrá uma señal para a igreja antes do arrebatamento, para que ela se dê conta de que a hora chegou. Irmãos, esta hora já chegou. As señales já está aqui. O texto que leemos habla de que o lugar santo foi profanado. Quando vê o lugar santo sendo profanado, então o número de los que não creem, vira o versículo 4 que diz assim: onde está a promessa? Porque desde o dia em que nossos padres dormiram, todas as coisas permanecem iguais. Todo permanece de la misma maneira, desde o princípio da criação. Observe que este é o grupo que não crê. Aquele que diz: falta tempo. Isto é para os idosos, que estão já com um pé em la sepultura. Mas quando Jesus volver, Ele vai volver para o idoso. Ele vai volver para o adolescente, para o jovem e para o recém-nascido. E devo estar preparado.
A palavra do Senhor também habla no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, antes do Apocalipse. Observe que diz aí, el versículo 18 y el 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Es que não crê, que não espera em seus malvados desejos. Estes são os que causam, versículo 19, divisiones, los sensuales, que não têm al Espírito. Esse sensual aqui é o que vive dando prazer à carne, despreocupado, libertinaje, que vive de qualquer maneira, que profana o templo e não se preocupa, que prostitui a palavra e não se molesta, que não vive uma vida com Deus e ele está dando prazer à carne. Estes são os sensuais, que a Bíblia diz que causam divisões. Observe que a palavra do Senhor diz: libertinaje, todo vale, nada lhe preocupa, nada lhe importa, nada lhe dá igual todo. Ele pode ausentar-se da comunhão que não lhe molesta. Ele está vivendo uma sensualidade espiritual em sua vida, porque ele não se preocupa mais. Ele já não se incomoda, ele já está enfermo espiritual, que lhe dá igual todo. E a palavra do Senhor disse neste versículo que este grupo causam divisões. ¿Por quê? Porque levam esta ou seja, essa falsa fé para outros. São o grupo de los sensuais que vivem despreocupados. Queridos, a igreja não pode viver despreocupada. A igreja não pode viver, irmãos, desahuciada da palavra ou do poder do Senhor e pensar que todo está normal, que todo está bem. E já não nos preocupa mais, porque entramos em uma fase de amortecimento espiritual, que já não somos incomodados, que já não nos preocupamos de passar 15, 20 dias sem alimentar-nos pela palavra. Já não me preocupa isso. Já não necessito isso, porque sirvo a um Deus poderoso, mas estou debilitado. Estou débil, necessitando mirar para minhas entranhas antes de mirar o mundo. Antes de ver as señales que está acontecendo no mundo, eu tenho que ver o que está acontecendo dentro da igreja, dentro de minha casa. Como está meu hogar? Como está minha família? Como está minha vida? Como está minha vida com o Senhor? Como está minha vida espiritual? Como está? Estamos vivendo despreocupadamente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo orientando a Timoteo, disse de la dificuldade, irmãos, 2 Timoteo 3, 1, de la dificuldade. Vamos ver o texto. Vamos conferir aqui, para não equivocar. 2 Timoteo capítulo 3, e o versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: também debes saber esto, que em los postreros dias vendrão tempos que dificuldade. En el ámbito cristiano, Pablo estava dizendo de viver em la presença de Deus, em las proximidades del arrebatamento de la igreja. Mas pastor, isso me incomoda. Eu venho nos sábados e cada vez que venho nos sábados tenho que ouvir isto. Me causa temor, me causa preocupação, me disgusta ouvir isso.
Tú no tienes que gustar, yo no tengo que gustar, que alegrarme por que el mensaje no es el mensaje que yo quería escuchar, mas es el mensaje que confronta nuestra carne y prepara nuestro espíritu para la eternidad. Y prepara nuestro espíritu para la eternidad. Tú no necesitas amarme a mí, no necesitas amarme y quererme. No necesitas. Apenas ame-te a ti mismo. Porque amándote a ti, va a amar la palabra. Porque queriéndote a ti mismo, va a desear la palabra. Como el niño que desea la leche a la hora de amamentarse, así deben ser aquellos que creen en el arrebatamiento. Y cuando se habla del arrebatamiento, la iglesia glorifica y adora a Dios porque sabemos que este día está próximo. Mas sabe por que este tipo de mensaje não nos alegra? Porque nos preocupa, porque não queremos que isto seja verdade. Porque não queremos que esta palavra se cumpla. Quero esperar para viver o que tenho planeado e desejado para minha vida presente e meu futuro. E não quero que esta palavra exista. Se pudiéramos, irmãos, eliminaríamos da Bíblia Sagrada esta palavra. Os irmãos estén atentos a isto, porque o Espírito do Senhor não se equivoca. Se pudiéramos, eliminaríamos da Bíblia Sagrada a palavra arrebatamento da igreja. Porque não queremos. Sabe por que não queremos? Porque não vivimos o cielo. Porque não conhecemos o cielo. Porque não provamos o cielo por meio do Espírito Santo. Mas quando pruebas da eternidade, por meio da obra consoladora do Espírito Santo, tu tens asco a este mundo. Tu te alejas de toda a aparência de maldade. Porque sabe por quê? Porque já has vivido uma experiência de algo sobrenatural. Então tu deseja que este momento, e tu te incluis no grupo daqueles que estão cantando Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Não olvide o detalhe do início. Pode ser o último culto. Pode ser a última palavra. Paulo estava dizendo a Timoteo: habrá homens amadores de si mesmo, que se amam a si mesmo, vivem a sua maneira, não se preocupam com o Espírito Santo, mas quando caem no inferno, mas quando caem em dificuldade, aí recuerdam-se que existe Deus. Aí buscam por misericórdia. E Deus permite, irmãos, tocar fundo para poder valorar quando o Espírito Santo nos está dando de todo. Aleluias. Mas eu tenho que descauterizar-me, desfragmentar minha vida, limpiar delas impurezas, desfragmentar, quitar as impurezas, para que exista espaço que está ocupado por vírus, por bactérias mundanas, para que o Espírito Santo atue em mim. Aleluias. Para que Ele genere em mim uma preocupação comigo mesmo. Aleluias. Porque tenho preocupado com minha irmã, estou preocupado com meus irmãos, estou preocupado com meus padres, estou preocupado com meus familiares, mas minha alma perece. E Paulo, quando escrevia para Timoteo, ele disse: tem cuidado de ti mesmo, não é de outro, é de ti. Ame-te a ti, cuida-te. Lava-te, purifica-te, eu me ausentarei, pero tu te quedarás aqui. Aplica-te no conhecimento da palavra, porque haciendo esto te salvará a ti e a todos quanto te oyen. Não descuide o dom de Deus que está em ti, que foi dado e foi entregue através da oração de alguém. Não descuides esse dom. Aleluias. Não devemos descuidar-nos. Vivimos como se o arrebatamento fosse mentira. Quando leemos o Salmo de número 23, nos gusta tanto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando leemos o Salmo 23,
e não leemos o 22, não entendemos nada e menos. Porque no 22 vamos ver um Cristo crucificado. Quando leemos o 23, vemos Cristo pastoreando. Aleluias. Por isso diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este é falho, este comete errores. Mas o sumo pastor, não. Ele nos pastoreará e nada nos faltará. Nada nos faltará. Quando leemos o Salmo de número 24, vemos Jesus, rei e reinando sobre pueblos e nações. Quando leemos o Salmo 24, vemos: abre-se a portas entradas, porque entrará o Rei de la Glória. Quem é este Rei de la Glória? El Senhor de los ejércitos, fuerte e poderoso em la batalha. Ele é o Rei de la Glória. Aleluia. Creer no Salmo 23 e não creer no 22 é hipocrisia. E não creer no 24 que Ele ressuscitou. Aleluia. E é o Rei de la Glória também é. E os coros angelicais gritavam: abrem-se as portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Mas se vamos ao livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 5, no versículo de número 2, dizia assim: e via um ángel forte que pregonava a grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus sellos? E ninguno, nem no cielo, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem aún mirá-lo. E chorava eu muito, porque não se havia hallado a ninguno digno de abrir o livro, nem de ler, nem de mirá-lo. E um dos ancianos me dijo: não chores. He aqui que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ha vencido para abrir o livro e desatar seus sellos. Jesus de Nazaré. E no capítulo 22, e o versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: Ele que dá testemunho de estas coisas disse: certamente vengo em breve. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus. Então devemos acreditar e esperar. Eu creio e espero, e convivo e vivo de qualquer forma. Aquele que espera se prepara. Aquele que espera cuida, aleluia, de todos os detalhes para a espera de Jesus. Mas segundo ponto importante para a igreja, primeiro é não crer, desacreditar. Irmãos, é descrédito a Deus. É algo grave. Devemos crer nisso. A segunda coisa é a multiplicação da iniquidade. O texto que leíamos em São Mateus, nós estamos escapando dali. A iniquidade é quando o pecado se convierte em cultura da igreja. Há 15 ou há 20 anos atrás, vamos engolir, há 15 ou 20 anos, toda semana que antecedia a cena do Senhor, havia choro, lágrima e pedido de perdão na igreja. Sempre havia alguém que venia e dizia: ore por mim, perdone-me porque cometi um erro. O pecado não era a cultura da igreja. A cultura da igreja era santidade, purificação e limpeza. Mas nossos cultos havia bautismo como o Espírito Santo. Hoje isso assusta a muitos espectadores de templos. Havia curas, havia renovo, enfermidades desapareciam, havia salvação de almas. Quer dizer, biblicamente, esse é o maior milagre, e essa é a única coisa que acontece aqui na terra, que a Bíblia disse que o cielo reúne-se para festejar. É quando um pecador se arrepende, não é quando há uma cura, não é quando há um bautismo como o Espírito Santo, é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há fiesta.
en el cielo quando um pecador se arrepende. E isto, hermanos, acontecia. E isto existia. Cada culto era salvação de almas. Eu participei em cultos em que 15 vidas aceitavam a Cristo como Salvador. E outros 20 ou 30 eram bautizados. Congressos, festividades, podiam preparar, porque Jesus fazia uma coisa maravilhosa. Era tremendo o que Deus fazia. Mas a igreja era quebrantada e arrepentia-se. A iniquidade não existia. Hoje me pergunto, nossos cultos de cena do Senhor, primeiro erro nosso, já não oramos, já não choramos, já não desgarramos o coração em Cristo. Está igual. Chega o culto da cena do Senhor, menti durante 30 dias descaradamente. Hablei mal del prójimo. El hermano foi o centro de minha conversação. A igreja foi o centro, o ponto da murmuração. Vengo e participo da cena do Senhor como se nada. E não há uno que disse, eu entristeci o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o pecado já faz parte da cultura da igreja. Mas não é parte da igreja autêntica e verdadeira. Porque esta sigue rechaçando o pecado. Hoje eu me ausento de um culto de cena do Senhor por uma comida com um amigo. E isso não me molesta. Não me preocupa para nada. Eu me ausento de um culto da cena do Senhor por um cumpleaños. Sou incapaz de fazer isso. E não venho e digo, mira, ministre a cena para mim. Não me preocupe, isto não me molesta, porque faz parte da cultura da igreja. Mas hoje, o Espírito Santo está falando com uma voz tão forte neste lugar. Volvemos ao primeiro amor. Volvemos ao primeiro amor. Porque a higuera será sacudida. E os frutos podridos cairão. E desaparecerão. Porque Deus já não suporta mais. Aleluia. Sou dono de meu próprio nariz. Pode fazer o que me dá a gana. Sem dar explicação. Vou a um cine no sábado de la cena. E não me preocupo. Mas é o Espírito Santo que tanto te ama. Está dizendo para ti nesta noite. Pare com isso. Mírate no espejo e te vea deteriorado. E volva ao princípio da adoração. Se isto te causa furor, pida misericórdia nesta noite, para que seja renovado. Porque Davi também pecou, mas quando ele orou e disse, Senhor, aqui está meu coração quebrantado, e sei que não o despreciarás, ó eterno. Salmo 51. Aleluia. A iniquidade, irmãos, faz parte de nosso dia a dia. Antes planeava e estudiava uma forma de enganar, de mentir. Hoje é tão automático. Estamos tão preparados para isso. E nos escondemos. Nos ocultamos. De quem nos escondemos? De quem tentamos? Quem intentamos enganar? Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje os irmãos podem observar a igreja deste século. Cada creyente tem sua doutrina. Cada um tem sua doutrina. Há alguns que desaparecem em 15 dias. O pastor não sabe se vive ou se morto. Pastor, tu como pastor deverias amar assim, pero tu como ovelhas tens que dar explicação ao rebanho que hace parte.
Tu não das explicação. Cada um tem sua própria doutrina, que eu vou e desapareço por 20 dias. Volvo e quero ser bendecido por Deus. Não lo será. Porque por este livro não lo serás. Não lo serás. Não lo serás. Aprenda lo que é ética. Aprenda lo que é consideração, respeito e amor por Deus, por el Espírito Santo, por la igreja de la qual ele é membro. E às vezes somos membros fora do corpo. Aí digo, eu sou templo, eu sou igreja. Não, Senhor, tu não eres igreja. Tu não eres igreja. Eu não sou igreja. Somos membros da igreja de Cristo. E um membro fora do corpo não é nada. Não vale para nada. Não serve para nada. Eu tenho que aprender princípios. Eu tenho que aprender princípios para ter uma vida bendecida. Cada um temos nossa doutrina. Cada um nascemos no que queremos e depois queremos ser bendecidos. Queremos que nosso ministério seja fluido e não será. Não vamos conseguir. Não lograremos. Não chegaremos a nenhum lugar. Porque quando Paulo escreve para os Romanos, carta de Romanos capítulo de número 1, ele está falando de mentes que foram reprovadas por el Senhor. E alguns ignoram isso. Sabe aquele que tu disse, aí há um muro, não vai, ele golpeia a cara, pum. Aí tu disse, aí há um muro, ele vai outra vez, pum. Tu disse, aí há um muro, não vai, ele vai a terceira, pum. E ele vai estar toda a vida por não querer e não querer ver que há um muro. Não é porque o muro não existe, é porque ele não quer crer nisso. Ele não quer ver, ele não quer que a tua palavra seja verdadeira. Ele não quer que tu digas, não é verdade, é um muro. Ele não vai reconhecer, ele vai tocar uma, ele vai tocar duas, e vai andar toda a vida golpeando com o muro por não aceitar a verdade. Quando cambiamos a verdade por uma falsa ilusão, é que a iniquidade hace parte de nossa vida. Mas hoje eu me levanto. Hoje posso levantar-me como Jó levantou de las cinzas e dizer, eu sei que meu Redentor vive. Eu tenho que reconhecer que o Senhor é quem tem o controle de todo. Aleluia. Vivimos no tempo de Lucas 15. 10 mulheres esperando o noivo e o esposo. 5 haviam preparadas, estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas para encender a qualquer momento. As lâmpadas encendidas, azeite, reserva de azeite, e 5 despreocupadas. E todas elas estavam no mesmo lugar. Parem e pensem comigo. Todas estavam no mesmo lugar, esperando a mesma persona. E a Bíblia diz que todas adormeceram. Sabe por quê? Porque tardou o esposo. Todas adormeceram. Mas de repente, a palavra do Senhor disse que disseram, Lucas 25, perdão, 15. Aí vem o esposo. 5 levantaram e as lâmpadas estavam encendidas. E as outras? Irmãos, preparemos-nos. Lucas 15, capítulo número 15, habla de uma mulher que dentro de casa perdeu algo importante de valor. Uma dracma importante. E quando ela perde esta dracma, ela não se conformou com a perda. Sabe o que é isso? Encendeu uma mecha, uma luz para clarear e ver. Não fora, aqui dentro de minha casa. Eu perdi aqui dentro. Eu perdi, alguns perdem o chamado, o ministério dentro de casa. Estão com a luz fora, buscando na calle, buscando no vecino, onde perdeu o ministério. E está aqui no rincão da casa, dentro de casa. A mulher diz que ela encendeu a lâmpada dentro de casa. Sabe o que é isso? Limpeza. Hacer limpeza empieza a mover.
Aí quando tu mueve os muebles de su sítio, que aparecem impurezas. E ele já aproveitou para limpar a casa. O Espírito Santo vai ser isto. O Espírito Santo vai ser isto nas últimas horas. Ele vai acender a lâmpada. Ele vai buscar, vai limpar, vai varrer e vai purificar a igreja. Para encontrar o tesouro. Aleluia. Isaías, el capítulo 59, versículo 2, diz que nuestras iniquidades causam divisões entre Deus e nós outros. Ó, muro de separação entre Deus e nós outros. Nossas iniquidades. Quando todo tipo de erro é cultura. Quando lemos a palavra e vemos que Deus é santo, todos que queremos alcançar, chegar a Ele, devemos santificar-nos. Quem aqui é eterno? Nós somos eternos. Nós somos eternos. Eu tenho que viver pensando que a qualquer momento Jesus volverá para mim. Manos, é muito sério. É muito sério. Estamos com nossa mente tão contaminada que alguns podemos absorver esta palavra e dizer, realmente Deus ministrou. Porque quando estudei durante toda a semana, que agora estou estudando a mesma palavra durante toda a semana, desde lunes a viernes, a mesma, não cambio, não vou a outra. E vendo como Deus, por meio da palavra, ministrava e falava. E a pior tristeza é não querer ver esta realidade. E hacer de conta que isto é mentira e enfadar-se por a palavra, ou interpretar que isto seja uma indireta, pense como queira. Eu não estou aqui para ser amado e para ser querido. Eu estou aqui para alcançar minha salvação e conduzir, guiar um povo a Cristo. Não pode ser mais. Mi dever é mostrar para a igreja, irmãos, este é o caminho. Sei que para mostrar esse caminho, recebo palos, recebo pedradas, recebo de todo, mas não importa. O Senhor me chamou e disse, mostra o caminho. Falei aqui miércoles sobre as marcas. Os que estavam aqui, no miércoles dessa semana, sobre as marcas. São marcas. Eu tenho que levar estas marcas. Eu tenho que levar, porque o Evangelho nos marca, nos señala. E se tu está disposto a ser instrumento por Deus, se prepare para perder. Se prepare para ver quem prometeu ir contigo hasta o fim abandonar na primeira dificuldade. Se prepare, mas se prepare também para que cada vez que passares por um vale, por um deserto, o Espírito te abraça e não te abandona. Aleluia. Quando tu hablas com alguém e consola outros, e vai para tu casa e chora desesperadamente, e não tem quem te abraça e consola, o Espírito Santo é quem te abraçará e te consolará. Pensamos que é ministério, pensamos que servir a Deus é estar aqui rogando, irmãos, para sermos vistos, não senhores. Servir ao Senhor é levar consigo em seu corpo as marcas de Cristo. Eu sei que tu estás ingerindo a palavra e pode levantar teus mãos para ser e dar glória a Deus. E pode adorar o Senhor. Tu está aqui nesta noite, amém? Os irmãos estão aqui. Quantos podemos dar glória ao Senhor? Porque é uma noite em que Deus habla forte, mas também será uma noite de grande renovo para nossas vidas. Glória a Deus. Que o mal não haga parte de tu vida. Não, Senhor, pare e pense. Mire para ti como Isaías. Quando ele vê a glória do Senhor, sabe o que Isaías vê? Ele vê ele mesmo. Quando ele encontra com o Senhor, Isaías não vê uma nação pecadora, como ele venia profetizado desde o capítulo 1 até o capítulo de número 5. Mas no capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor, ele diz, uau, me visto a mim.
Porque quando tenho um encontro com o Espírito Santo, Ele me hace ver a mim. Ele me hace mirar para dentro de mim e ver que eu necessito ser purificado. Aleluia. Então, não perdo tempo vendo outras coisas, porque como me quero e me amo, cuido de mim. Cuido de mim. É tempo em que passamos cuidando a outros, perdemos de cuidar de nossas vidas. Aleluia. Terceiro lugar, é uma advertência e uma señal antes do arrebatamento para a igreja. Dois já vivimos. A primeira qual era? Quem se recuerda? Não creer no arrebatamento. A segunda é que o pecado ou a iniquidade hace parte da cultura da igreja. A terceira é o enfriamento do amor. Tenho que amar, besar e demonstrar. Não, Deus não está falando, Jesus não estava falando disso. No capítulo 24 de São Mateus, versículo 12, ele disse: o amor de muitos se enfriará. Ele estava falando da igreja. Daquele que vive. O sentimento de compromisso desapareceu. Lhe dá igual todo. Os cultos já não são quebrantos, já não são lágrimas. São reuniões sociais. A maioria, muitos lugares, infelizmente, os cultos já não são quebrantos. Culto é o que estamos vendo aqui. Hemos orado, hemos alabado a Deus. E agora é o momento em que Deus, que é o pastor da igreja, abre com a igreja o que Ele quer. Ele tem autoridade para ministrar como Ele quer. Depois de que Ele ministrar, Ele vai passar um azeite curando as heridas e vai alegrar nossas vidas. Se prepare para isso. Mas se Ele é o pastor de los pastores, o Senhor da igreja, Deus vai falar por meio da palavra o que Ele quer falar, o que a igreja necessita ouvir. Então, é um verdadeiro culto ao Senhor. Mas a maioria de lugares são reuniões sociais. As alabanças já não são entonadas a Deus, é ao homem. Eu vencerei, eu conquistarei, dá-me de volta o que era meu, o que era tuyo, se não teníamos nada. Como te posso devolver o que tu não tenias? Dá-me de volta o que era meu, mis inimigos andarão bajo mis pés, uma revancha. São as musicalidades que já não são oferecidas ao Senhor. As verdadeiras alabanças são as canções que engrandecem ao nome do Senhor. Senhor, mi Deus, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, ¿en qué? En los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Aí canta, mi corazón entona la canción. ¿A quién? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Aí quando canta uma alabança ao Senhor, aleluias, Deus recebe como aquela fragrância que compraste no corte inglês, que desde leu assim, e sente esse olor. Aí quando tu sales, alguém, tu por onde passa, aí, está forte o mistério. Quando o Senhor recebe esta adoração, este olor, este perfume, aí não há como Ele não se manifestar entre nós outros. Não há como nós outros não derramarmos lágrimas, sabe por quê? Porque vivimos na terra e provamos, irmãos, um pouquinho
Mas hoje, a musicalidade invadiu o seno da igreja e hoje já não há adoradores, já não há levitas, já são artistas. E o Espírito Santo não pode estar em um lugar onde há artista. O Espírito Santo está buscando adoradores, servos, homens e mulheres, jovens, senhores e senhoras, que lhe adoram em espírito e em verdade, não artistas. Não serem vistos. Aleluia. São mais apresentações, uns teatros, umas danças, que não produz nenhum tipo de arrependimento nem de quebrantamento. Eu não sei para que serve. Porque tudo o que acontece dentro de um lugar como este deve produzir quebrantamento e arrependimento. Se não produz, é carne. Tudo o que acontece na casa do Senhor ou glorifica ao Senhor ou glorifica ao homem. Não há terceiro termo. Há dois, ou glorifica a Deus ou glorifica ao homem. E se glorifica ao homem, glorifica a carne. E se glorifica a carne, glorifica o inimigo de nossas almas. Todo o que se move aqui deve ser adoração exclusiva. Mas nossos cultos é aquela mente de vou à igreja para ver se o pastor se transforma, ou se o obreiro ou o irmão que vai ministrar se transforma e habla o que eu quero ouvir. Aqui não é esse lugar. Sinceramente te tenho que dizer que viniste ao lugar equivocado. Porque eu mesmo não vim aqui para ouvir o que eu quero falar. Eu vim aqui para ouvir o que Deus quer falar comigo. Porque é a casa de Deus. E quando vou à casa de alguém, tenho que submeter-me às normas da casa. Se chego allí e me disse com os sapatos não pode entrar, tenho que deixá-lo fora. Em minha casa entro pelo lado de los demás. Se me disse déjalo aí aparte, eu deixo aparte. E se me manda lavar os pés, tenho que lavar, tenho que submeter-me ao que existe na casa, porque sou visita. Estou em lugar que não é minha casa. Aqui é a casa do Senhor. Aqui Deus habla como quer, Deus ministra como quer, Deus renova quem Ele quer, Deus toca da maneira que Ele quer, Deus transforma quem Ele quer, Jesus bautiza quem Ele quer, Deus habla por meio da palavra em el tono que Ele quer falar, porque Ele é o dono da casa. Não podemos impedir a obra do Espírito Santo. Não podemos impedir. Mas esse enfriamento do amor é como aquele que tem mais prazer em proveer para gente de fora que para os suyos. Pablo escrevia isso em 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 8. Não provê para os de sua casa. Provê. Há pessoas que têm prazer de sumar em causas lejanas. E há alguém dentro de casa que perece e ele não quer ver. As revistas certas. Sabe quantas pessoas aproximadamente eu evangelizo todo sábado? Aproximadamente umas 20 pessoas ou algo mais. Todo sábado. Todo sábado eu mando. E não é munhético usar nome de pessoas. Por aqui está o irmão João Paulo. Todo sábado ele recebe uma mensagem minha. Através das aplicações que temos. E eu sempre comparto com a igreja o tema do culto. E observam, aunque não sou adicto a redes sociais. Quantos usam suas redes sociais para compartilhar o tema da mensagem da tua igreja del sábado em tuas redes sociais? Quantos usam o WhatsApp e dizem, mira, hoje em la igreja vamos ver Deus falar sobre o arrebatamento e envia para 15 amigos, ou 5 amigos, ou 3 amigos, ou um amigo, ou 2, o que seja. Ou usa suas redes sociais para compartilhar publicidade de tua igreja. A oração, o grupo de varões, de los jovens, nenhum. Não sou capaz de proveer para minha casa e quero ganhar o mundo para Cristo. Comparto prédicas de outros, mas de minha igreja não. A mim não me gusta meu pastor, porque a palavra é dura. Já disse, mas não me tem que gustar a mim. Ame a palavra. Amando a palavra é suficiente. Não tem que amar-me, não necessita amar-me. Ame a palavra. Pararam para entender? Compartimos o golpe del coche, livramento de Deus.
que bendición, Dios te libró y tal. Mas los mensajes, imagínense, si yo hablo con 15 o 20 personas todo sábado, invito para estar en el culto. Imagínense cada uno de los que estamos aquí, hablamos con 5. Va a llegar un momento en que Él va a venir. Porque aquí hay vidas que están viniendo. Porque le conocía 3 años atrás y desde entonces no dejo de comunicar. Y siempre le envío algo. Un día, Él vendrá. Y en el día en que Él venir, Dios va a hablar con Él. Mas nosotros, este amor enfrió. Porque no hago más. No tengo placer en hacer esto. Miren, hermanos, cuántas sillas vacías. ¿Lo ven cuántas? Y hay un montón ahí en el pasillo. Los frustrados en la fe van a decir, la iglesia no crece. ¿Cuántas vidas has traído aquí? ¿Cuántas almas invitaste para sentar a tu lado? ¿Cuántos? ¿Cuántos amigos invitaste e insististe con Él todos os dias, hasta que Ele venga? Não desisti nunca, agarrei todos os dias. Há pessoas que eu penso que alguma vez me vai mandar de passeio. De tanto que insisto. Não forço a nada, mas nunca olvido essas pessoas. Sempre estou dizendo, procuro um tempo, gravo um áudio, mando um mensagem bíblico, digo, estou orando por ti. Vente. Mas a maioria não hace isso. Sabe por quê? Porque este terceiro detalhe chegou aqui. O amor enfriou. O amor enfriou. Vivimos. Falta 3, 4 irmãos, me entristeço que havia pouca gente, mas eu trago a uma. E quando estamos neste estado, somos capazes de apontar. Somos capazes de ver defeitos em um, defeitos em outro, defeitos no grupo, defeitos no líder, defeitos no músico, defeitos em todos. A igreja passou a ser o centro, o foco central, o assunto principal de nossas reuniões. Os irmãos pararam para pensar na gravidade do assunto. A igreja passou a ser o foco central, o assunto central de nossas conversações. Em lo general, eu hablo a esta igreja porque estamos aqui, mas em lo general. As reuniões são solamente para falar da igreja. ¿Ha visto Javier tocando? Não podia. Não me gostou o tono. Que notas é essa? O mensagem do pastor. Passo o culto falando com o irmão ao lado, não presto atenção ao mensagem, e aí depois vou para casa, ou encontro um amigo, e aí a igreja passa a ser o foco. O amor se enfriou. Ha visto fulano fazendo tal coisa? Chegou ayer e já se crê que aí é essa música. Aleluia. E o Senhor está dizendo, eu só hablo esto com a igreja porque amo a igreja. E se eu não advertir a igreja, irmão, ser um mensageiro de Deus em este último tempo é muito difícil. Porque os irmãos param para pensar, todo mensagem pastoral nunca é que lindo. Essa está mal. Corrige esta, que vas acertar, não logra, seguro. Cuesta trabalho. Mas essa é a mensagem que Deus quer para a igreja do arrebatamento. Um dia, quando alcançar a salvação em Cristo, a redenção, dirás, glória a Deus, porque meu pastor não foi covarde. Aleluia. Porque há muitos covardes que por aglomerar já não hablam a sã doutrina, a sã palavra. Aleluias. Mas os que permanecerem fiel, a palavra diz, estes serão salvos. Será que pode dar glória a Deus?
Será que há alguém podendo dar glória a Deus nesta noite? Será que há o Espírito Santo aqui tocando nossa vida e dizendo: dê glória? O pastor nunca vai predicar como o diácono. O pastor nunca vai predicar como o presbítero, como o obreiro, como o cooperador. Nunca! Olvídense. El domingo me tiveram o coragem de me invitar para predicar em uma festividade de aniversário. ¿Para quê? Pastor não sabe predicar outra coisa. Mas glorifico a Deus. Porque eu não conosco a nadie, mas Jesus conosce. E Jesus falou poderosamente do que a igreja necessitava. E laços do inimigo, obras, articulação, foram desarticuladas por el poder de la palavra. Porque vidas se reconciliaram, vidas se quebrantaram, vidas se arrependeram. Aleluia. Glória a Deus. Mas este tipo de mensagem é os que nos vai levar direto a Cristo. Aleluia. O bom amigo é aquele que te hace uma crítica para melhorar, que te corrige, que te diga: não, assim não. O mal é aquele que te vê cometer o erro e te deixa para ver se te hundes. E a advertência do Senhor para ti e para mim nesta noite é: não deixe o amor enfriar-se. Não enfrie o amor. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo. Irmãos, não pode negar, somos uma igreja em crise. Econômica não. Econômica não estou falando de economia, estou falando de riqueza espiritual. Vivimos em crise e estamos tão conformados com a crise. E a mim me gusta observar os detalhes. Quando nós outros vivíamos em nossos países, os irmãos sabem que há zonas que a violência é algo muito comum. Tu não pode correr um telefone móvel em uma praça pública porque te podem vir roubar, não pode usar um relógio porque te podem vir roubar e a parte de roubar te pegar 2 tiros. Então, todas estas coisas uno evita, mas lo vê como algo muito normal. Mas quando tu te vienes aqui, está há 15 anos e volves allí, vas com algumas costumes. Eu fui discutir com um moço na discussão sana em um terminal de autobus. Me disse: cállate, que aqui te matam por mirar a outros. E nós outros estamos acostumbrados a isso. Só vemos isto agora porque hemos provado outra coisa. Se não houvéssemos provado outra coisa, tudo isso seria normal. Mas hoje vemos como algo anormal. Andas com medo, entra em um autobus, te esconde, vá todo, a roupa sem planchar por si acaso. Te querem quitar hasta a roupa. Hoje vemos estes perigros porque hemos provado outra coisa. Antes de provar, não havíamos visto. Temos que ver as crises em que vivimos, porque hemos venido de um mundo de pecado, hemos provado do Espírito Santo. Não podemos negar esta verdade. Não podemos negar esta verdade, amigo. Não podemos negar esta verdade em que agora estamos em crises, porque agora reconozco e vejo que de onde procedo e de onde é salido, e onde Deus me colocou, e vou conformar em estar em crise espiritual, e não fazer nada para revertir a situação. Não, senhores irmãos, hoje tomo alas como águila, levanto vuelo, e chego aos pés de Cristo, a lo mais alto, para buscar este renovo, porque não conformo com a violação espiritual dentro da igreja, porque o Espírito Santo do Senhor entra dentro da casa e quebranta e renova nossas vidas por el poder da palavra. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mas não podemos permitir. Somos a igreja dentro de los templos, mas não somos templo.
Como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿O no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Somos la iglesia dentro de los templos, mas no somos templo. Aleluya. Tenemos la palabra, Tiago capítulo 1, versículo 22. Que devemos ser praticantes e não somente oidores. Temos a palavra, mas não vivimos e não usamos a palavra. Temos o Espírito Santo, mas não conhecemos o Espírito Santo. A igreja tem essas ferramentas, mas não conosce. Em quarto lugar, porque nos quedam 20 minutos. E aí eu concluir. Não quero mutilar a mensagem. Quero concluir. Em quarto lugar, a apostasia. Pastor, dentro da igreja, há quem se apostatou da fé? Sim. Apostasia não é em debilitar-se na fé e abandonar a fé. Não, esse se debilitou e parou. Apostasia é divorciar-se, negar as verdades e converti-las em mentiras. É decir, nada de lo que predicas é verdade. Eu não creio em nada. Isto é apostatar-se da fé. É uma señal poderosa para a igreja. Quem não conhece a Deus como o mundo, que não conhece, não podemos dizer se apostatou da fé, não. Porque apostatar-se da fé é para a igreja, é para quem conhece a Cristo. Conhece a Cristo e nega que Ele conhece. Como Pedro negou a Cristo. Teve oportunidade de arrepender-se, mas Pedro negou a Cristo. Aleluia. Há muitos na atualidade, a igreja de Cristo. Ojalá todas as igrejas do mundo pudessem ouvir isso. Que vivem dentro da igreja, mas são apóstolos. Não creem na profecia, não creem na palavra ministrada, não creem na adoração. Quando vê um irmão derramar lágrimas, está querendo chamar a atenção. Quando vê o Espírito Santo tomar a água, querendo aparecer. Nada disso é verdade. Quando olho na palavra desse, ela não inventou, não criou, não olhou de outro. É bíblico. Está em Mateus capítulo 24, o texto que lemos. E está assim, manos, em meio da igreja de Cristo, pessoas que estão dentro da igreja, que querem ser Israel, mas não querem a cruz de Cristo. Que querem serem sábios, mas rechaçam as marcas. Que querem alcançar a salvação, mas não querem renunciar a nada. Não querem renunciar a nada. Mas nesta noite, o Espírito Santo pode renovar nossas vidas. No livro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 a 31, negar as verdades da salvação é apostatar-se da fé. Negar as verdades. A salvação é por meio da obediência a Cristo. E aqueles que dizem, não se falta. Há poucos dias, vi uma notícia por em cima, mas não me importei e não vi a notícia. Pero de resbalão. Passou da igreja tal, isso foi em Brasil, se declara homossexual e tem a aprovação da membresia. Estamos vivendo últimos dias. Pastora, por conseguir rendas para predicar, mantinha relações sexuais com o pastor tal para que ele pudesse arrendar ele em devidos lugares. E daí foi predicado. Estamos vivendo um escárnio. Estamos vivendo uma violação do Evangelho. Mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo. E Ele vai vir, vai juzgar todas estas coisas. Os adúlteros, prostitutos do Evangelho, terão que dobrar suas rodilhas delante do Senhor Jesus. Toda língua e toda rodilha e toda língua, toda rodilha se doblará e toda língua confessará que Ele é Cristo. E estamos preocupados com a guerra em Rússia e Ucrânia. Estamos
Estamos preocupados com o que Putin pode fazer com os demais países. Paraste para ver como estamos mirando a outros em vez de mirarmos a nós outros? Estamos preocupados porque levantaram uma imagem de não sei de que, de onde, não sei de onde, terremoto em tal lugar que nunca viram. E mirar, paraste para pensar que somos uma igreja em crise, que não queremos ver nossa crise? Negar uma coisa tão real como a crise espiritual que vivimos no último tempo. E estamos mirando para ver quando cai uma bomba como de Hiroshima e Nagasaki e destruiu ali uma parte nas cidades de Japão. Estamos mirando para ver se Israel será destruído. O relógio, o termômetro. Estamos mirando a Jerusalém. O que acontece em Jerusalém é um termômetro, é uma señal para Israel, mas a señal mais poderosa para a igreja é o que está acontecendo hoje aqui dentro da igreja. Como eu estou vivendo, o enfriamento do amor, a apostasia, a iniquidade, a falta de temor, a irreverência, o santuário profanado, o templo do Espírito Santo adulterado. É o que eu vivo hoje. E eu preocupado com o que está acontecendo. São señales, é bíblico, claro, são señales. Mas a igreja está esperando algo fora e se olvidou de mirar para dentro de casa. E hoje, o Espírito do Senhor me disse a mim e te disse a ti aqui: mirem dentro de casa. Parem de mirar fora e mirem como estamos vivendo. Eu tenho que ir à casa hoje, chegar no espelho e ver o bonito que sou. E amém? Amém. Glória a Deus, graças. E dizer: he perdido valores. He perdido coisas que tenho que reconquistar-las. Ao invés de ver que fulano deixou de cantar, que fulano deixou de orar, que fulano deixou de predicar, que fulano deixou de congregar, eu tenho que ver e ver onde está o erro. O câncer pode estar aqui. O câncer pode ser eu. A fruta podrida pode ser eu. Tenho que ver isto. Não tenho que negar esta verdade. E Pablo dizia, a palavra do Senhor diz, Pablo dizia, 2 Timoteu 4:3, não suportarão a palavra. Sabe aqueles que estão no culto como esse? Sabe? E está sendo ministrada a palavra dessa e ele está. Ele está inquieto, não suporta mais. E ele já não aguenta. E ele bebe água uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Nunca sofrerá de aninhão, isso sim. Não terá esse tipo de problema. Porque bebe água em meia a luta inteira. Funciona perfeitamente. Porque não suporta mais. Corre o telefone, mira na hora. De vez em quando vê. Um minuto. Ele vê tudo o que aconteceu dentro da igreja. Ele só não sabe o que foi ministrado. Não absorvido. Não foi curado. Não recebeu restauração. Não foi vivificado. Não se quebrantou. Não borrou e maquiagem. Foi para casa com o novo tintado de negro igual que vinho. Deixa cair o café negro por la cara. Mas se quebranta. Se importa com o Espírito Santo. Aleluia. Que já Pablo disse em 2 Timoteu 4, vendrá um tempo em que não suportarão a palavra. Isso não me ajuda. Isso me causou medo. Disso se trata. Disso se trata, de que entre-nos medo de irmos para o inferno e venimos a Cristo. Como o cooperador Mano Manuel dizia antes, eu tenho que temer ao Senhor, a Deus. Porque Ele é quem pode, depois da morte, salvar-me ou condenar-me. Então, para que temerei homens? Eu tenho que temer aquele que tem o poder de, depois de que me muera, me direcionar a um lugar ou a outro. Primeiro Timoteu 4 e 1:5
Pablo disse que haveria manipuladores, líderes manipuladores, que buscariam seguidores. Vamos, irmãos, não vai dar tempo. São líderes manipuladores que buscam seguidores. Se os irmãos verem, 1 Timoteu, capítulo 4. Aleluia. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Son líderes influenciadores que dirão, pode e não pode, vivam assim ou não vivam assim, buscam seguidores, um afã de protagonismo enorme por las nuvens, e Pablo já advertia, la apostasia, aleluia. Uma razão te dou, para irmos ao último ponto, e me faltam 6 minutos. Uma razão te dou para deixar de adorar a Deus e congregar-se. É o dia em que esse tipo de mensagem já não ser mais anunciado aqui. Mas mientras esse tipo de mensagem é anunciado por el Espírito Santo aqui, glorifica a Deus. Não vai a um lugar onde te ama, onde te quer e te diga que eres el mejor. Vai a um lugar onde te preocupa com tu alma. Vai a um lugar onde te diz a palavra tal como ela é. Ali tu vas salir cojo, como Jacob salió. Peleó con el ángel del Señor, agarró al ángel del Señor y dice, no me voy de aquí sin mi bendición. Luchó con el ángel del Señor, el ángel dice, te bendigo, pero yo te voy a pinchar en el muslo. Y Jacob salió cojeando, mas bendecido. Cojo, manco, não importa, mas com minha bendição em las manos, com minha herencia em las manos. E quantos podem adorar ao Cordeiro que vive e reina para todo sempre, aquele que está nesse lugar, renovando nossas vidas. Último, e em 5 minutos termino. Estamos dentro do tempo. O último é o derramamento do Espírito Santo. Todos Joel profetizou. Todo esto foi anulado. El 1, el 2, el 3, el 4, la apostasia, el enfriamiento del amor, el descrédito y la multiplicación de la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque Joel profetizó en el capítulo 2, versículo de número 28, y derramaré de mi espíritu. Esta es una señal poderosa para la iglesia. Vamos ver. Joel. Esse avivamento chegará para os fieles, para aqueles que permanecerem firmes. O Espírito Santo não vai defraudar, vai derramar uma graça sobreabundante, vai haver um renovo tão grande para aqueles que permaneceram. Quando Israel saiu do Egito, se vermos a história, saíram com eles outras nações, outros pueblos, mas não era povo escolhido. E quando eles enfrentaram dificuldade, todo o povo, eles não resistiram e não alcançaram a promessa e não chegaram à terra prometida. Vamos chegar à promessa, à terra prometida, os que permanecerem firmes, fiéis. Sangrando, herido, cojo, não importa, mas permaneça aí. Porque tu Redentor vive. Tu Redentor vive. E foi leído essa tarde ali, Job 42. Ninguno de tus planos pode ser anulados. Ninguno de los planos del Senhor podem ser anulados. E Job dijo, mi Redentor vive.
E eu sei que não é por minha llaga, não é por minha miséria, não é por minha herida, não é por os 10 hijos muertos que vai impedir que Ele se manifeste a qualquer momento e que se levante sobre esta terra. Aleluia. Glória a Deus. Derramar do Espírito Santo do Senhor. Mas vamos concluir. Joel capítulo 1. E o versículo 5. Despertai, borrachos, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte y vulnerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derrubó sus ramas quedaron blancas. Joel estava profetizando para a nação e pedindo para a nação um arrependimento. Observe o que diz aí. Los irmãos em vossas casas, leia porque nosso tempo não vai dar. Los irmãos leem em vossas casas. Que ele estava pedindo para que o povo volvesse a la santificação, a ser um povo santo. E ele estava chamando o povo: despertar, estão adormecidos, borrachos, estão embriagados com o pecado, estão contaminados. Não haveis visto que a unção, que o aceite representa a unção, desapareceu? Não haveis visto, não se dais conta disso? Arrepentiu-vos e volveis a ser povo santo. Antes de profetizar, no versículo 28 do capítulo 2, ele chama o povo para vir a Cristo, para o arrependimento. E ele convoca para que se reúnam em assembleia. Se os irmãos lerem todo o capítulo 1, os irmãos vão ver que ele convoca para uma assembleia, para orar. E diz assim: a vida está seca. Versículo 12. E pereceu a higuera, el granado também, la palmeira e a manzano, todos os árvores del campo se secaram, por lo qual se extinguiu el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos e lamentai, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir em sicílio, es decir, humilhem-se al polvo, a las cenizas. E ele estava falando com os sacerdotes, ministros del altar, e disse: volvam para Cristo, volvam para Cristo, se arrepintem-se, arrepientam-se. Antes de derramar do Espírito Santo, deve acontecer dentro da igreja o que foi profetizado no capítulo 1 de Joel. Aleluia. E aí ele disse: proclamai, el 14, proclamai ayuno, convocai a assembleia, congregai a los ancianos e a todos os moradores da terra em la casa de Jeová vosso Deus. E que? E clamar a Jeová. Não é uma oraçãozinha: Senhor, dá-me isso, dá-me outro, dá-me outro. Aí é clamado a Deus. Como que clamado? Clamado é passar 1 hora, 2 horas, arder el ojo, derramando lágrima, é levantar um clamor. E o clamor é hasta que Deus nos responda e nos restaure. Congreguem em assembleia, ancianos, jovens, senhores e senhoras. Aí no 15 ele disse assim: ai del dia, porque cercano está o dia de Jeová, e vendrá como destruição por el Todo-Poderoso, Aí ele disse assim no versículo 16: não foi arrebatado o alimento de delante de nossos olhos, da alegria e o prazer da casa de nosso Deus. Não foi arrebatado, a palavra não desapareceu do altar. A alegria e o renovo e o prazer em la casa do Senhor já não existe. Sabe por quê? Porque a palavra foi arrebatada, foi levada. Adulteraram o santuário. Ele estava falando com sacerdotes que se posicionaram de qualquer maneira. Podem adulterar aqui, podem predicar, blá blá blá, não importa. Mas não havia arrependimento, irmãos. Não havia quebrantamento, não havia vindas salvas. Vamos llenar estas sillas, mientras a igreja não deseje e não queira ver estas sillas ocupadas, Jesus não vai salvar a vida. Tu e eu temos que desejar isto.
de Cristo. Antes que del hermano, abre el favor del Señor en tu casa, abre el favor de Jehová en tu familia. Aí sim o avivamento vai chegar. Aí grande mover do Espírito vai inquietar pecadores. Sabe por quê? Porque a igreja não vai conformar e não vai suportar. E ela vai reunir na assembleia e vai orar hasta que Jesus moleste os pecadores e envie eles a este lugar. Saudoso evangelista, pastor Billy Graham, ele disse: orem e voltem a orar. E sigam orando hasta serem íntimos do Senhor. E através de vossa oração, os pecadores não suportarão e eles correrão a Cristo. Porque o dia do arrebatamento do Senhor chegará. A palavra do Senhor disse no livro do profeta Abacuque, se não me equivoco, no capítulo 1 ou capítulo 2. Dice: hable del dia del Senhor e escriba com letras grandes, enormes, em pedras, para que hasta os que passem correndo sejam capazes de ver que o dia do Senhor vendrá e não tardará. O Espírito Santo está sendo algo em la igreja, porque estamos vivendo na terra de Gênesis. A Bíblia disse que a terra era sem forma e vazia, mas havia que dar color, alegria a esta terra. E a Bíblia diz assim: mas o Espírito de Jeová pairava sobre as águas, sobre a terra. Somos a terra sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor vai renovar nossas vidas. Isaías 44, 3, 6 diz assim: derramarei água a los sedientos. Derramarei água a los sedientos. Joel profetizou no capítulo 2, versículo de número 28. É o texto que sigue o capítulo que leemos. Derramarei depois de esto. Estava falando do arrependimento. Depois de esto, derramarei de mi espírito sobre toda a carne. Não é para o mundo. Há muitos equivocados. É depois que o arrependimento chegar. Los que permanecerem vão profetizar, vão falar novas línguas. Los viejos sonharão sonhos e los jóvenes terão visões. Profetizaremos por el poder del derramar del Espírito Santo del Senhor. A Bíblia diz no livro de número 41 del profeta Isaías: abrirei rios em los altos, em los desiertos e em los lugares secos, porque a mano del Senhor Jeová hace estas coisas, para que todos vejam e juntamente entendam e compreendam que as manos de Jeová ha hecho esto y que el Santo de Israel lo ha creado. Póngase sobre tus pies siendo renovado por la palabra del Señor de esta noche y puede levantar tus manos para el cielo y decir: renueva mi Señor como antes, renueva mi Señor como antes, quebrántame como antes, renueva mi Señor como antes. Oh, aleluya. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Quantos nesta noite é terra vazia sem forma? Quantos somos terra sem forma e vazia e queremos ser adornados e queremos receber do Senhor hoje autoridade, poder, este renovo e cair aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, e quero volver a este primeiro amor, quero volver ao princípio, quero volver ao início de todas as coisas, mas hoje, Senhor, me derramo, me entrego, me quebranto, me desado, Senhor, em la presença do Senhor. Senhor, pode ser que te tragam os cacos rotos, mas Jesus nesta noite vai soltar, peça por peça, vai restaurar, vai renovar e vai avivar tu interior, e tu serás uma chama do Espírito Santo Santo em esta última hora. Quantos estão desejando isso? Pode levantar tus manos para o cielo e glorificar ao Senhor e serem renovados por el poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. O enfriamento do amor não pode ter poder sobre tu vida. A apostasia não terá poder sobre tu vida, porque Deus renova a igreja. Aleluia, adore a Ele aí, porque agora o Espírito do Senhor te consolará. Agora o Espírito Santo te abraça e Ele conforta tu interior. Eu
Sinto a presença de Jesus neste lugar. A graça do Senhor Jesus está neste lugar. O favor do Senhor está sobre esta casa. Todos que quiserem poderão sentir desse favor hoje. Todos que quiserem poderão ser renovados por a graça de Cristo hoje. Aleluia, o arrebatamento é algo que está para acontecer a qualquer momento. Daqui a pouco esta trompeta sonará e a igreja será arrebatada. Mas não podemos ser surpreendidos. Aqueles que aún não estão preparados, aqueles que aún estão caudicando entre dois pensamentos, dizendo: Senhor, será? Eu necessito quebrantar-me hoje. Eu necessito ver minhas misérias, meu estado hoje. Eu necessito rendir-me a Cristo hoje. O Espírito Santo está falando: não choque uma e outra vez contra o muro, porque Ele está abrindo tus olhos para que tu possas ver. Tu casa será uma casa de profeta, tua esposa será uma mulher cheia do Espírito Santo, tus filhos serão sacerdotes do Senhor. Antes de orar, vamos dar um minuto para que tu possas adorar. E aqueles que têm lágrimas podem derramar. E aqueles que têm aleluia, digam aleluias. E aqueles que querem receber esta oração, corra, porque vamos orar. E tu vais receber do Espírito Santo nesta tarde a unção sobrenatural. E volverá a sonhar. E volverá a produzir. E volverá a ser renovado. E volverá a sentir renovo e algo sobrenatural. Aleluia, nesta tarde, nesta hora, nesta noite. Iremos interceder, iremos clamar. E nesta oração vamos orar. Aleluia. Por a irmã Nancy, que pede oração por seu filho que ha sofrido um acidente e está na UCI. Jesus pode entrar nesta UCI agora. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, digam glória. Aleluia. Quantos podem dizer: Senhor, quebranta-me. Renueva-me, Senhor, neste lugar. Há adoradores aqui, amém? Os adoradores chegaram aqui, amém? Quantos podem alegrar-se? Porque Jesus é assim, Ele nos habla forte, mas Ele nos alegra. Ele derrama de seu Espírito Santo, Ele é consolador. A obra do Espírito Santo é consolar-nos. Então, nesta tarde, sinta este renovo. Tu que has estado debilitado, que te sentiste desgastado, a igreja, eu quero orar por ti nesta hora. Oh, aleluia. Iremos orar neste momento. Iremos interceder nesta noite. Senhor, tua palavra, Senhor, é ministrada neste lugar. A palavra do Senhor tem poder, Jesus, para cortar, para renovar, Senhor, nesta noite, esta vida aqui, dependendo de Cristo. A igreja pode levantar as mãos e adorar, e adorar, e adorar. Um novo começo, um novo tempo, irmão Deus. Se prepare para viver coisas sobrenaturais, porque chegou o momento. Chegou o tempo, aleluia. Há mais vidas, irmãos, que quizás estão distantes e necessitam renovar-se no pacto, na aliança com o Senhor. Hoje é uma noite de arreglarmos conta pendente com o Senhor e sermos renovados por el poder da palavra, porque o arrebatamento é algo que vai acontecer daqui a pouco, e esta pode ser a última mensagem, o último culto, a última vez que ouve minha voz. Aleluia, tantos para uns como para outros. Pode ser a última adoração, pode ser a última oração, pode ser a última lágrima. A igreja pode adorar, a igreja pode glorificar, a igreja pode adorar. Abrace tua esposa, que está a tu lado aí. Se tienes um acercamento próximo, abrace ele, adore a Deus com ele e diga para ele: vamos saindo desta terra, querido, vamos saindo desta terra, vamos sendo renovados, vamos saindo desta terra, porque Jesus nos chama. Senhor, aleluia. Quantos podem levantar as mãos santas da cara? Y hablar nuevas lenguas. Y hablar nuevas lenguas. Mire lo que el Espíritu Santo está haciendo en este lugar. He dicho en el inicio
que a única vez que o Senhor se reúne para festejar é quando alguém se arrepende. E nesta noite há celebração nas nações celestes. A igreja começou a sentir o impacto da palavra. A igreja começou a sentir o peso que tem a palavra. E vidas estão sendo renovadas. Vidas estão sendo renovadas por el poder da palavra do Senhor. Vaya para casa como uma antorcha encendida nesta noite, sendo renovado por el poder da palavra. Senhor Jesus, nesta tarde e noite, Senhor, se ha cumprido, oh Deus, tu mandato. Senhor, se ha cumprido tu ordem, Senhor. Senhor, tu eres responsável, Senhor, por el mover de tu Espírito Santo neste lugar. Senhor, simplesmente abri minha boca como vaso, como instrumento, e a palavra está haciendo todo esto. A palavra, Senhor, está comovendo. A palavra, Senhor, está tocando e está restaurando. Nesta hora, Senhor, oramos, Jesus, por estas duas vidas, Senhor, que se reconciliam, que buscam força, Senhor, que se vuelven a tus pies, a entregarem, Senhor, em las manos do Senhor, e estão pedindo, Senhor, direção. Senhor, estão pedindo, Senhor, orientação. E nesta noite na igreja do Senhor, que recebeu esta palavra, Senhor, oh Deus querido, derrama de tu Espírito Santo e cura as heridas. Esta vida, Senhor, que está hospitalizada dentro desta UCI, Senhor, Deus eterno, por a oração desta igreja, por a oração, Senhor, de este lugar, tu Espírito Santo move, Senhor, a favor de tu pueblo e quebra, Senhor, todo laço maligno, toda obra do inimigo está sendo desfeita por o poder da palavra. Senhor Jesus, nesta hora, Padre eterno, oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, com nossas vozes e nossas mãos direcionadas a Ti, renueva esta casa, renueva este lugar, Senhor, derrame tu unção sobre estas vidas, que haja línguas estranhas, que haja cura, bautismo com o Espírito Santo, renuevo, Senhor, quebrantamento e arrependimento, depois de resto, Senhor, derrama de tu Espírito Santo sobre toda a carne arrependida, todo jovem, Senhor, todo homem, toda mulher que exista, Senhor, em nenhum quebrantamento, usa-no, Senhor, em nome do Senhor Jesus, usa-no, Senhor. Oh, aleluia. As obras de Satanás estão sendo desfeitas, as obras malignas estão sendo desfeitas, prisões estão sendo liberadas, cadenas estão sendo rotas por el poder da palavra que cura, que libera e que transforma, tem poder para desarticular todo o processo de Satanás contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem levantar mais alto as mãos e dar glória a Deus mais forte, intimidar o adversário, porque a igreja do arrebatamento se posiciona como adoradores e adoradores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dizendo: Maranata. Quantos podem repetir comigo? Maranata, 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 vem, Senhor Jesus. Podem adorar, podem falar outras línguas, de libertar por el Espírito Santo. Não se preocupa, lo que está sentindo es el gozo de la salvación, lo que é produzido, lo que é reproducido dentro de ti es el gozo de la salvación. Ai, Senhor Espírito Santo, nesta noite, Jesus, Senhor, me carne tembla neste santuário, em este lugar, Senhor, a unção do Senhor toma este lugar e renueva estas vidas. Nesse lugar, Satanás está tentando intimidar-te, meter coisas estranhas em tua mente. Não haga caso no que o inimigo disse. Tu és falso, tu és instrumento
diga para Ele: Tu és vaso aqui, Tu és instrumento aqui, Tu és vaso, és instrumento aqui. Sinta-se renovados, sinta o poder do Espírito Santo, sinta o mover do Senhor. Quizás tu me dirás: há quanto tempo não consigo sentir isso? Mas sinta-se renovado nesta noite. Levante as mãos assim sobre tus mãos levantadas aí algo do Senhor. Manos do Senhor, está dizendo que o Espírito Santo está aqui neste lugar andando. Ele está caminhando entre a igreja, está distribuindo dons maravilhosos para a igreja. Vai haver arrependimento, sim. Vai haver quebrantamento, sim. Vai haver crédito, sim. A iniquidade vai desaparecer, sim. A apostasia não terá domínio sobre esse lugar, não terá poder. Vai haver mover do Espírito Santo, sim. Quero profetizar que vai haver salvação de almas, sim. Porque Jesus já está inquietando vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, consuma a tua obra neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, renova, Senhor, estas vidas para a glória do Senhor Jesus. Continue adorando a Deus, porque o Espírito Santo está dizendo que aún falta uma obra para ser concluída, e o Espírito Santo é o pastor da igreja e vai concluir esta obra nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Sinta este renovo do Senhor. Existe uma obra exclusiva para ti, um propósito, um chamado. Em nome do Senhor Jesus, sinta o peso da palavra, sinta o peso da palavra. La unción del Señor que toma tu interior, renueva tu ser, alegra tu corazón, porque la salvación va a reproducir alegría en tu interior. Tú eres vaso, tú eres instrumento. Creia que tú eres vaso, tú eres instrumento. No te oído a la voz del enemigo. Creia que tú eres vaso, es instrumento. Recibe el poder, recibe autoridad. Abre nuevas lenguas, quebrante los pies del Señor, porque la unción del Santo, la unción del Espíritu invade tu interior, y el Espíritu Santo renueva tu alma, obra nesta noite. Alegre-se, alegra-te, porque a obra do Senhor começou em ti. Há de ser concluída por el poder da palavra, e a promessa está vivendo. Se prepare para ser usado como instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, porque hoje o Senhor te toma por tus mãos direitas e te diz: não temas, porque eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra de minha justiça, para que todos vejam e entendam que a mão do Senhor ha hecho isso. Levante tus manos e de glória, levante as mãos altas e glorifique ao Senhor, porque um grande renovo está sobre esta vida nesta noite. Quantos podem levantar as mãos e adorar e glorificar, porque o Espírito do Senhor está renovando. Senhor amado, eterno e poderoso, traga um grande renovo aqui, Senhor. Deus, mira o talento, Senhor, estas mãos aqui, este coração quebrantado. Quantas incertidumbres, Senhor, quantas batalhas, quantas guerras, Senhor, mas nesta noite a palavra produz um efeito sobrenatural. Entra, Senhor, neste coração e reproduz a alegria da salvação. Senhor, tu vas, tu instrumento, se prepare para ser usado, porque uma nova etapa do Senhor há de começar em tua vida. Se prepare, homem, se posicione, porque o Espírito do Senhor está dizendo nesta noite que um novo tempo chegará para ti, um tempo de renovo. Aleluia. Não serás frustrado, não volverás avergonçado. Todo o projeto será realizado, concluído por el poder de la palavra. Em nome de Jesus, receba autoridade e poder. O Espírito Santo está quebrando, está vendo renovo. Quando estava preocupado com a mensagem, Senhor, mas é tanto por esta palavra. E o Senhor me disse: não se preocupe, porque o Espírito Santo vai trazer uma alegria sobrenatural, porque minha palavra vai produzir um efeito sobrenatural, porque o Senhor disse por meio da palavra que quando Ele repreende a repreensão do Senhor, nos traz alegria e nos traz gozo. Então, quantos podem adorar? Quantos podem glorificar? Oh, aleluia,
levantarse assim as manos, querido. Levante assim as manos, assim. Jesus está neste lugar, renovando el amor se enciende, la llama del Espíritu se enciende, la llama del Espíritu se enciende. Está viendo una limpieza espiritual dentro de la casa, está viendo una limpieza espiritual, el virus maligno, las bacterias malignas están siendo desarticuladas, están siendo bloqueadas por la protección del Espíritu. Aleluya, Señor, comienza por aquí, por este lado, Espíritu Santo. Mira lo que el Señor está diciendo para la iglesia y comienza a renovar desde aquí, desde la juventud, Señor, da la vuelta por detrás, Señor, y entra a la columna donde están las hermanas, los hermanos que están aquí, Señor, todo virus maligno, toda bacteria, Señor, es desarticulada por el poder de la sangre de Cristo. En nombre del Señor Jesús sea renovado. Aquel que no fue renovado en esta noche no será nunca más. Por eso sea renovado hoy. Busque el quebrantamiento hoy. Deja algo los pies del Señor Jesús hoy. Él está curando heridas. Estamos despedindo la tierra. Adiós, planeta Tierra. La iglesia está siendo arrebatada. Dios bendiga a todos en nombre.